Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós. Nesse dia 26, de junho de 2021. E graças a Deus, pela conservação das nossas vidas e também pela perseverança que Ele tem nos dado. E não só por isso, como também por todas as outras coisas ou por tudo que Ele tem nos dado, Pela vida, pela redenção, pelo sangue, que o seu Filho Jesus Cristo derramou no madeiro, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, E amém, E graças a Deus. Então vamos continuar aí, com a nossa pequena meditação. Nós estamos aqui no capítulo 3, da segunda epístola de Pedro. Já lemos aqui o versículo 1, 2 e 3. Vamos repetir aqui o 3, Que diz aqui, então ela está falando da vinda do Senhor, do final dos tempos, Então no versículo 3 do capítulo 2 da segunda de Pedro diz o quê? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, Seus próprios desejos, suas próprias opiniões, E dizendo, mais ainda, blasfemando, Onde está a promessa da sua vinda, Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Porque eles estão, esses contradizentes, escarnecedores, estão dizendo que não aconteceu nada. Não, tem várias promessas e elas não aconteceram, e não aconteceu nenhuma delas, Aí Pedro está dizendo que aconteceu o dilúvio, que o Deus Criador dos céus e da terra criou os céus e a terra e tudo que neles há, mandou o dilúvio por causa dos escarnecedores daquela época, E aí no versículo 7 ele vai dizer o quê? Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, não tardem, por esperar, porque o futuro, está revelado nas suas grandes linhas, que é o que Pedro está dizendo aqui, dia do juízo, Haverá o dia do juízo, E o mundo está preparado, pela palavra, Está reservado como tesouro, Para que exatamente ele seja recriado e mudado. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, ele está querendo dizer o que aqui? O tempo é uma coisa que existe para nós, Pode dizer que o tempo é a coisa mais relativa que existe para nós. Na verdade, não sabemos o que é o tempo. O tempo para nós é o quê? O dia é o quê? O dia é o tempo que a Terra dá uma volta em torno dela mesma, O dia e a noite. E o ano é o tempo que os dias, o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, Então, o tempo para nós, para Deus não existe tempo, Tempo é um só.
que ele vê a realidade como uma totalidade. Nós não conseguimos ver a realidade como uma totalidade, a gente só vê partes. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, né? Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então esse é o desejo, né, do Deus Altíssimo e do seu Filho Jesus Cristo, que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Então aqui ele está falando do quê? Da transformação, né? Da terra e dos céus em nova terra e novos céus, né? Então, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, né, a terra e os céus, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, né? Então ele está falando aqui da criação do novo céu e nova terra, né? Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, né, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então veja aí, ó, Pedro falando de Paulo, elogiando Paulo, dizendo que ele escreveu coisas difíceis de entender, né? E que essas escrituras e tantas outras, né? Os indoutos e os inconstantes torcem. Indoutos é o quê? Pessoas ignorantes, né? E os inconstantes são aqueles que têm dúvida de tudo, né? Não acreditam em nada ou em pouca coisa. Diferente das virgens prudentes que creem em tudo que está escrito, né? Creem em tudo que está escrito e têm discernimento para discernir coisas que estão escritas, né? E esse torcer as escrituras é para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Tende cuidado, né? Vigiai, porque esses homens abomináveis vão tratar de nos tirar, né? Da nossa firmeza, da nossa fé. Como está acontecendo nos dias de hoje, como aconteceu em todos os tempos, desde o início da pregação dos apóstolos. E não precisamos nem falar da pregação dos profetas, né? A distorção da pregação da palavra começou desde logo após o quê? Logo após a criação do homem e da mulher, lá no Éden, né? Ali começou exatamente a distorção da palavra, né? Começou ali, né? A perversão da palavra, a perversão dos mandamentos. Então a última recomendação de Pedro é o quê? Antes crescei na graça e conhecimento do Senhor Jesus,
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como o dia da eternidade. Amém. Né? Então, nós terminamos aqui as epístolas de Pedro. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, né, com a nossa caminhada, até exatamente completarmos aí a história da igreja. Amém? Paz seja com todos nós durante esse dia. E amém, e até amanhã, se Deus quiser.